Bom dia, pessoal. Vamos começar a nossa 19ª aula hoje. Aqui vocês têm a correção da atividade da 16ª aula. Façam a correção e parabéns aos alunos, que estão aí mantendo as suas atividades em dia, fazendo as atividades, certo? Parabéns a vocês. Vamos falar hoje sobre eclipse solar e lunar, tá? Então, aqui eu coloquei algumas características do que é uma eclipse lunar. Ela ocorre devido às variações nas posições da Terra, Sol e da Lua. Os três astros, geralmente eles se alinham e bloqueiam a passagem da luz. A luz se propaga sempre em linha reta. O objeto ele é opaco, está sempre perto de uma fonte de luz e ele recebe parcela da luz. E o outro lado oposto não recebe a luz. A região que não recebe a luz, porque está encoberta pelo objeto, nós chamamos de sombra. A projeção dessa sombra ela vai ter contornos, e esses contornos são semelhantes ao objeto, nós chamamos de sombra projetada. E o contorno externo também desta região, vai ter uma outra região pouco iluminada, recebe o nome de penumbra projetada. Então, ela funciona assim. Nós temos aqui um exemplo. Nós temos uma fonte luminosa, no caso, uma fogueira. Nós temos um obstáculo, um objeto que tem a forma de círculo, e esse objeto ele vai receber nesta parte luz e nesta parte oposta ele não recebe luz. Então, essa parte que ele não recebe luz, o lado oposto que ele não recebe luz, nós chamamos de sombra, certo? Também, esta sombra, ela tem o contorno semelhante ao objeto. Então, se o objeto aqui é círculo, ele vai ter uma sombra também neste formato. E essa sombra é chamada de sombra projetada. E há uma parte parcialmente iluminada aqui, que nós chamamos de penumbra projetada. Então, fonte luminosa, o meu objeto opaco, a sombra projetada e penumbra projetada. Um outro exemplo, fonte de luz, está aqui, o meu objeto, a sombra projetada aqui. Eclipse solar. Então, quando é que ocorre o eclipse solar? Ele ocorre quando a Lua fica entre o Sol e a Terra. A sombra da Lua é projetada na superfície do planeta. Pessoal, eu queria fazer uma correção que a professora colocou um S a mais aqui, tá? E não tem, é A, não tem este S e sombra, ok? Desculpem o meu erro ali. O Sol é a fonte extensa de luz, surge na Terra uma área de sombra, uma penumbra e outra região que permanece iluminada. Então, vamos observar aqui na imagem. Então, eu tenho a Lua, ela fica entre o Sol e a Terra, A sombra da Lua é projetada na superfície do planeta. O Sol é a fonte, de luz, claro. E na Terra, uma área de sombra forma também aqui a penumbra, Essa penumbra que é uma parte pouco iluminada. E nós temos também uma outra região que é totalmente iluminada. Então, nada mais é do que quando a Lua fica entre o Sol e a Terra, e a sombra da Lua é projetada então sobre a Terra. O eclipse lunar, então. Como é que ocorre o eclipse lunar? O eclipse lunar ele ocorre quando a Terra fica entre o Sol e a Lua, E a Lua ela é ocultada pela sombra da Terra. Essa sombra ela pode ser total ou parcial. Ocorre sempre na Lua cheia, porque na Lua cheia é a fase que a Terra está sempre entre o Sol e a Lua. Então, vamos ver aqui na imagem também. Então, o Sol, a Terra, E aqui eu tenho a Lua. Então, o que acontece?
A lua, parte da lua, ela é ocultada pela sombra da Terra, que pode ser parcial ou total. Aqui vocês têm uma atividade. Atividade assim, vocês têm aqui uma imagem, né, de um objeto projetando uma luz aqui. Eu quero que vocês me identifiquem nesta imagem, onde fica a penumbra, a sombra e a penumbra projetada. Então aqui vocês têm, ó, já vou dar uma dica, aqui é a fonte de luz, né? Aqui é o objeto de vocês. Onde é que fica a penumbra, a sombra e a penumbra projetada, ok? Uma boa aula para vocês.